Está gravando. Vamos lá então, gente. Então, boa noite a todos os alunos. Nessa nossa videoaula, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre Estado, políticas públicas e educacionais. E nas nossas últimas aulas, nós, fazendo um resgate daquilo que já foi trabalhado, foi proposto para vocês uma análise de 4 quadros, que são sínteses dos desafios da política nacional e, ao mesmo tempo, apontam para a presença do Estado de várias formas dentro de sistemas educacionais. Isso nos mostra, essas 4 imagens, que o Estado ele tem desenvolvido políticas públicas para, grupos minoritários, tem desenvolvido políticas públicas para comunidades mais interioranas, tem feito trabalho juntamente com outras instituições do Estado, como a Polícia Militar, e também tem regido todo o sistema educacional ao ponto de que o próprio sistema de escolas privadas estão debaixo das regulamentações, debaixo das orientações e determinações do Estado. Portanto, as políticas públicas e educacionais abarcam todos os projetos e todas as ações, todas as atividades educacionais formais no Brasil. E, a partir daí, considerando essa presença do Estado, nós desenvolvemos a ideia de que a Constituição brasileira, a nossa lei magna, ela aponta para direitos os quais são indicados como direitos que o Estado deve obrigatoriamente suprir, né, ou deve conceder à população de uma forma geral. A partir daí, nós apresentamos para vocês o artigo 208, o qual aponta quais são os nossos direitos à educação e quais são os aspectos aí relacionados. Nós vimos que a educação ela deve ser considerada como um direito e um dever obrigatório do Estado e perpassa desde 0 até os 17 anos, quando a criança ou adolescente termina o ensino médio. Essa educação estabelecida pela Constituição deve ser de tal forma que essa educação ela deve ser oferecida de uma forma progressiva e universal, apontando para a ideia de que esse direito não pode ser de um direito de uma coletividade, de um grupo específico, mas deve ser de todo o brasileiro. E, a respeito disso, eu preciso lembrar que esse direito não é, primeiramente, não é questão de direito dos pais que têm o direito de oferecer uma educação para os filhos, mas as próprias crianças, enquanto brasileiros e brasileiras, têm direito, elas têm o direito desse sistema, dessa educação, tá certo? E aí nós temos a educação infantil, composta pela creche e a pré-escola. Nós vimos também que essa educação que deve ser oferecida pelo Estado deve ser de qualidade, e esta qualidade deve ser de tal monta ao ponto de que qualquer jovem tenha acesso aos níveis superiores de ensino, à pesquisa, à produção artística e assim por diante. Isso mostra, então, o grande desafio que é para o Estado brasileiro, ou seja, aperfeiçoar o sistema educacional a fim de que ele cumpra esses objetivos, essas missões. Depois diz que o Estado deve oferecer ensino noturno, regular, adequadas condições do aluno, e isso aponta para a EJA e qualquer outro projeto educacional que visa dar aporte aos nossos jovens trabalhadores que trabalham de manhã e à tarde e só têm a noite para estudar. E, por fim, diz que é função do Estado conceder à população, né, meios e programas suplementares que podem exatamente auxiliar essa educação a alcançar um nível de excelência. Isso implica em material didático escolar, transporte,
merenda, fardamento, assistência à saúde e outros também meios e recursos que estimulem a criança a estar em sala de aula e assim fechar esse processo de desenvolvimento e de ensino, tá bom? Continuando a nossa aula, gente, então, nós queremos aqui mostrar para vocês que a questão da educação no Brasil era uma questão constitucional, mas, em sendo constitucional, é natural que essas determinações da Constituição se façam presente em outros documentos oficiais e que apontam para o direito da criança e do adolescente. Como, por exemplo, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele preconiza no artigo 4º que é dever da família, da comunidade e da sociedade geral e do poder público assegurar uma absoluta prioridade e efetivação do direito à educação. Observe, como falei anteriormente, que a Constituição ela é a lei máxima, né? E ela aponta a responsabilidade tanto do Estado quanto dos pais. E o ECA, em harmonia com a Constituição, vai afirmar que essa educação é um dever, observe, vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público. Está vendo aí, ó? E do poder público. Então, essas indicações claras e específicas, elas são feitas no ECA exatamente para atribuir responsabilidades a quem de direito, certo? Ou seja, a educação ela é uma produção da família, a educação é uma responsabilidade da comunidade ou do setor, do bairro, é também da sociedade como um todo e também do Estado, no sentido de que, quando nós olhamos a LDB, certo? E outras leis da educação nacional, estas vão falar claramente que o sistema de desenvolvimento de políticas públicas é um sistema de cooperação. O que significa um sistema de cooperação? Significa dizer que, segundo as leis de nosso país, não está somente sob a responsabilidade do governo federal planejar e executar os projetos educacionais para a nossa nação. As políticas públicas elas estão nas 3 esferas. As políticas públicas educacionais são políticas públicas implantadas pelo governo federal, existem políticas públicas educacionais implantadas pelo governo estadual e existem políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo municipal. Nesse sentido, na medida que nós percebemos como os entes do Estado devem estar atentos às suas responsabilidades, cooperando mutuamente para o desenvolvimento da educação, é que nós entendemos, a partir dessa dinâmica, o porquê que o ECA estabeleceu claramente que a educação não é somente uma responsabilidade da família, mas da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público. Nesse sentido, é possível afirmar categoricamente que a qualidade da educação nacional depende significativamente da participação popular. Quanto mais consciente de seus direitos, quanto mais sensível às demandas educacionais de sua região, mais a população ela pode contribuir decisivamente para a melhoria do sistema educacional do Brasil. Aí nós temos aqui, vejam o artigo 53, gente, olha só o que ele vai dizer. A criança e o adolescente
tem direito à educação. Observa, o direito não é, primeiramente, um direito dos pais, pagadores de impostos. É direito da criança como cidadã brasileira, né? Então, é direito da criança e do adolescente, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Perceba, olha só, o texto nos apresenta que o sistema educacional deve alcançar basicamente dois grandes objetivos. Quais os dois grandes objetivos? Aliás, três. O primeiro, o pleno desenvolvimento de sua pessoa. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, segundo ECA, todo o sistema educacional deve contribuir por meio de suas atividades, por meio de seus conteúdos, por meio do seu currículo escolar, deve contribuir para o enlevo, para o crescimento, para o desenvolvimento da criança como indivíduo, como ser humano. Isso quer dizer que ela deve desenvolver as suas sensibilidades artísticas, as suas sensibilidades individuais e quanto reflexão crítica a respeito do mundo, que ela tem que perceber, tem que ser levada a perceber as suas habilidades e competências, e a partir da percepção de suas habilidades e competências, o sistema educacional tem que prover condições para que essas habilidades e competências sejam aprimoradas, sejam afloradas, sejam aperfeiçoadas no espaço escolar e no sistema escolar. O segundo grande objetivo, segundo ECA, do sistema educacional, é preparar o indivíduo para o exercício da cidadania. Veja aí o Leandro. O Leandro, no início da nossa aula, ele nos falou que ele fez um curso de primeiros socorros. Esse curso de primeiros socorros, certo? Ele o fez como ferramenta, como meio de conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Como muitas escolas ainda hoje realizam, em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, certo? É quando a união dessas duas secretarias, certo? E desenvolve-se atividades, pequenos cursos de pouca duração ou palestras falando sobre massagem cardíaca, sobre primeiros socorros e assim por diante. Todas essas atividades, que podemos dizer que são políticas públicas educacionais, elas visam exatamente preparar essa criança para a vida em sociedade, para torná-lo uma pessoa melhor, uma pessoa colaborativa, uma pessoa proativa, uma pessoa que tenha habilidades e competências e conhecimentos para servir ao mundo social, para servir à sociedade. Certo? E aí é que nós vamos encontrar os vários convênios que a prefeitura, que o Estado, que o governo federal fazem com várias instituições, como, por exemplo, aquele projeto ProERD, né? Aquele projeto no qual a polícia militar ela ia, ou ainda vai, eu não sei como é que está esse projeto, né? De escola em escola, falando sobre drogas, falando sobre a cidadania, sobre os valores de honestidade e outros valores morais e éticos tão importantes na formação da criança, né?
Então, segundo o ECA, o sistema educacional ele deve ser visto exatamente por essa perspectiva, preparar o indivíduo para viver em sociedade, qualificando-o, preparando-o, dando a eles habilidades e competências para ser um melhor cidadão. Um melhor cidadão. Muito bem. Segundo ainda o ECA, né, o Estatuto, no artigo 53, ele vai dizer também, certo, que o objetivo da educação é a qualificação para o trabalho. Ou seja, tanto o ECA quanto a própria LDB vai apontar para o elemento utilitário, o elemento prático do sistema educacional. O sistema educacional ele serve para o desenvolvimento de pessoas? Sim. Para a elevação do espírito humano? Sim. Para o refino dos gostos do ser humano? O gosto pela arte, pela música, pela filosofia, pela retórica, pela ciência? Sim. Mas também a educação ela visa também oportunizar aos alunos, e as políticas públicas devem cumprir esse objetivo, né? Também deve preparar os alunos para que eles se percebam como pessoas úteis à sociedade, realizando trabalhos dignos, oferecendo-se como elementos produtivos à sociedade. Como o Leandro nos falou no início da aula, hoje ele está trabalhando como cuidador de idosos. Esse trabalho de cuidador de idosos que ele apontou aqui indica exatamente a oportunidade que ele teve a partir de um curso de primeiros socorros que ele desenvolveu. Então, um curso de primeiros socorros que apontam para a ideia de uma cidadania responsável é exatamente aquele curso que oportunizou a ele uma situação favorável ao campo de trabalho. E aí o ECA está dizendo, é função do sistema educacional oferecer isso. Aí tu dizes, professor, qual a relação deste tópico com políticas públicas educacionais? Ora, o curso que o Leandro fez, que foi um curso, uma disciplina de primeiros socorros, foi idealizado por aqueles que representam o Estado, que representam o governo. Quer seja na esfera federal, na esfera municipal ou estadual. Ou como nós trabalhamos próximo do Pronatec. O Pronatec, enquanto política pública, ela oportunizou milhares de jovens em todo o Brasil, milhares de jovens em todo o Brasil, ao mesmo tempo que desenvolviam ou estudavam o ensino médio, ao mesmo tempo estudavam e desenvolviam um curso técnico. Esses cursos técnicos, oferecidos pelo Pronatec, né, ou pelo Mediotec, foram cursos que foram mantidos pelo governo federal. Houve uma percepção de uma necessidade, houve um planejamento, houve uma execução desse planejamento, que foi a oferta desses cursos, certo? Que foi a oferta desses cursos, e neste processo milhares de jovens terminaram o ensino médio e ao final do ensino médio já saíram com um certificado de que participaram e finalizaram cursos técnicos em mecânica, em eletricidade,
em multimeios didáticos, em imagem pessoal, em contabilidade, em secretariado e assim por diante. Esses cursos técnicos vinculados ao ensino médio, nós denominamos de políticas públicas, e essas políticas públicas, elas são uma resposta prática ao que está na Constituição, na LDB e aqui no ECA, os quais dizem que a função da educação também é preparar o jovem para o campo de trabalho. E aí nós percebemos o quanto, então, a educação ela é um elemento extremamente importante, ela é um fazer humano, uma construção política, uma construção social, certo? Que oportuniza aos jovens e às crianças o desenvolvimento não somente de suas habilidades e competências e aquisição de conhecimento, mas oportuniza a essas crianças, a esses adolescentes, o desenvolvimento pessoal como indivíduos, como personalidade, como gente que vive em sociedade, em grupo social, e também como gente que precisa ser útil, produtiva na sociedade. A partir daí, é colocado que é preciso assegurar às crianças igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, isso nós já discutimos, direito a ser respeitado por seus educadores, isto aqui é um acréscimo, é um apontamento mais específico do ECA, que não está diretamente explícito lá na Constituição, mas como o ECA é um estatuto da criança e do adolescente, é natural que este elemento seja colocado, pois este elemento visa exatamente preservar a criança de toda e qualquer violência e de todo e qualquer constrangimento no espaço escolar. Então, é direito da criança ser respeitado pelos seus educadores. Ser respeitado em que aspecto, professor Israel? Ser respeitado em sua posição social, em sua cultura, em sua religiosidade, em sua não religiosidade, porque pode ser uma criança cujos pais são ateus e a criança pode nascer e crescer sem nenhum sentimento religioso, sem nenhuma percepção da importância da religião para ela. E por isso ela precisa ser respeitada nessa individualidade, não ser visto como um ser estranho ao espaço escolar. Ela deve ser respeitada dentro das manifestações da sua sexualidade. Ela deve ser respeitada dentro da sua cultura familiar. Ela deve ser respeitada dentro da sua cultura quanto aos valores morais, que de família para família isso destoa, isso se mostra bem diferente, certo? E o respeitar não significa aceitar todo e qualquer comportamento da criança no espaço escolar, certo? Mas significa que, em havendo alguma discrepância, alguma diferença, certo? Entre crianças no que toca a aspectos morais e éticos, e aspectos religiosos, aspectos culturais, o professor, como aquele que é o técnico envolvido naquele processo, ou nesse processo de diferenças culturais, compete a ele a tarefa de mediar o respeito às diferenças, né? A empatia para com aquilo que é contrário, ou diferente, ou inusitado, certo? É a partir exatamente dessas percepções, certo? Que nós podemos perceber a importância de uma estrutura educacional que reflita esses princípios do ECA, entre eles que o aluno seja respeitado. Depois diz o direito de contestar critérios avaliativos,
podendo recorrer às instâncias escolares superiores, certo? Ou seja, nós temos que entender que existem processos educativos que não se adequam a todas as crianças, né? Aí você vai dizer, como assim, professor? Vou dar um exemplo. De repente, você está em sala de aula e a criança, em específico, ela tem um laudo que aponta que ela tem alguma dificuldade de aprendizagem ou numa situação específica na qual eu estive envolvido. A criança, ela ouve, ela entende, ela, enquanto você está dando aula, ela está participando, ela está evidenciando a compreensão. Depois de 10 minutos, quando você faz as mesmas perguntas, a criança esquece. Pergunto, essa criança ela tem que ser avaliada pelos mesmos parâmetros que as demais crianças? Resposta: não. Claro que não. É preciso que o professor ele crie novas estratégias, né, novos recursos, novos meios avaliativos para que essa criança seja avaliada a partir de suas peculiaridades, a partir das suas características. Certo? Hoje vocês sabem que pelo conceito de inclusão, muitas crianças que têm dificuldades de aprendizagem hoje estão no dia a dia do espaço escolar. São crianças hiperativas, são crianças que têm descalculia, são crianças que têm dislexia, são crianças que têm autismo, certo? São crianças hiperativas, são crianças mais lentas dentro do processo de aprendizagem e do processo avaliativo. Essas crianças, elas têm direito de serem avaliadas a partir das suas características peculiares. E o professor ele tem que ter um compromisso ético. O professor tem que ter um compromisso ético, além do compromisso legal pautado na Constituição, pautado na LDB e pautado também no ECA, no seu artigo 53, né? Ele tem que ter compromisso ético com esses princípios legais. Pois, assim fazendo, ele estará, o professor, né, estará realizando a sua missão da maneira adequada, como se espera, ele como educador, e não somente como instrutor, mas como educador, e, ao mesmo tempo, essa criança ela estará sendo estimulada aos processos educativos, porque o processo avaliativo para ela vai ser adequado às suas possibilidades, às suas habilidades, às suas competências, aos seus limites, que podem ser motores ou cognitivos. Né? Podem ser biológicos, estruturais, ou podem ser cognitivos. E aí é preciso que o professor esteja atento àquilo que está proposto no ECA, para que ele cumpra a sua missão como educador. E o Estado ele entra exatamente criando uma legislação, um aparato, né, um corpo legal para dar suporte, apoio a este professor, que quando fizer um relatório de avaliação de seus alunos, vai dizer se esse aluno foi avaliado diferente porque ele possui habilidades e competências distintas da turma e precisa ser respeitado nessa diversidade, nessa diferença. Este artigo 53 continuará sendo abordado por nós, estarei explicando para vocês na nossa próxima